Olá, o Personalidades de hoje me colocou num lugar privilegiado. Eu estou do lado de cá da mesa de quem comanda os móveis da Arabas e Agardi. E estou entrevistando o seu Carole Agardi. Tudo bem? Tudo bem, Karen. Uma boa tarde aos telespectadores. E é um prazer esse convite que eu recebi de você para mostrar um pouquinho a história, minha trajetória nesses anos de empreendedorismo e um pouquinho da história de vida também, que eu tenho um pouquinho diferente dos brasileiros natos no Brasil, né? Pois é, aí em que época que eu posso chamar de tu? Sim, com certeza. Em que época que tu vieste para o Brasil? Eu vim no ano de 1956, eu nasci em 1955 e nós viemos em 1956. Na época, 56 foi a invasão russa. A Rússia invadiu a Hungria para tornar um país comunista, como foi até há 15, 20 anos atrás, que voltou à democracia. Na época, meu pai tinha uma empresa que fabricava gasificadores. Gasificador é equipamento que substitui o GLP, esse gás de cozinha, por carvão. Ele gasifica um carvão e forma um gás. E na época, o comunismo, quando a Rússia chegou, a sua casa, a casa da minha mãe, tinha lá, não sei, agora não lembro, 3 ou 4 quartos. E no comunismo é assim, chega uma família, ocupa o teu quarto, vai entrando na sua casa e eles vão ocupando, né? Meu pai era contrário àquilo, então ele resolveu sair de lá. Mas para sair de lá, era proibido sair de lá. Pois é. Então as fronteiras eram todas guardadas, a polícia, na época soviética, eles atiravam mesmo para matar. E tu tinhas irmãos? Tinha mais 2 irmãos. Um irmão com 5 e uma irmã com 7. Então eram 3 crianças e eu com 1 ano. Então, no dia, na madrugada que fomos atravessar, deu um problema, meu pai contando, minha mãe contando, né? Eles estavam com neve até a cintura, com 3 crianças. Me davam um analgésico para mim dormir, para mim não chorar. Então, você vê. E com uma mala de roupa, um pouquinho que tinha que levar, fraldas, essas coisas, né? E na época deu um problema, nós não conseguimos atravessar na mesma noite. Aí um casal, e também se o casal que morava na fronteira e desse abrigo aos fugitivos, também tinham penas severas, né? E nessa vez nós chegamos lá, não conseguimos atravessar na primeira noite, ficamos escondidos o dia inteiro na casa de um casal de senhores de idade, para no dia seguinte a gente conseguir atravessar. Atravessamos para a Iugoslávia, depois para a Áustria, Itália e viemos ao Brasil. Então foi uma aventura, eu não vi nada, né? Mas provavelmente. Mas tu sabes por que teus pais escolheram o Brasil? A minha mãe tem um irmão aqui no Brasil, mas um irmão de adoção. E ele falava bem do Brasil. Ele falava, já tinha vindo para cá já uns 5, 6 anos antes, né? E falava muito bem do Brasil. É uma nova fronteira, o país estava crescendo, 55, 56, né? Recém-criada a indústria automobilística, então meu pai era um engenheiro mecânico, então era uma fronteira boa com grandes possibilidades de crescimento. Então, e eles vieram direto para o sul do Brasil? Não, nós moramos em São Paulo. Nós fomos direto para São Paulo. Eu morei em São Paulo até os meus 35 anos. 33 anos quando eu casei. Depois morei mais 5 com a minha esposa e depois viemos para o sul. A minha família ainda está em São Paulo. A minha mãe, meu pai já é falecido, né? E a minha infância, a minha juventude eu passei toda em São Paulo. Tu chegaste a voltar alguma vez para a Hungria? É assim, quando era comunismo, a gente não tinha mais não existia nem comunicação, nem por telefone ou mesmo por cartas, porque quando era comunismo eles rasgavam as cartas e não deixavam sair nem entrar nenhuma comunicação. E na época do comunismo, quem fugiu da Hungria, eles tiraram a cidadania. Inclusive eu não era nem um cidadão húngaro, eu era um cidadão apátrida, ou seja, não tinha pátria. Na volta à democracia restabeleceram todos, né, e agora voltaram todas a cidadania, todo mundo foi novamente dado a cidadania húngara. Mas eu não tive curiosidade. Agora minha esposa, estou conversando com meus filhos, meu filho esteve lá 2 anos atrás, gostou muito, tem inclusive nome de ruas com nosso sobrenome e tal. Então me deu uma curiosidade. Agora estou guardando uma oportunidade realmente para ver se eu consigo ir lá para conhecer. É uma viagem interessante de retorno, de voltar. Exatamente. Mas não se sente húngaro?
Sente brasileiro. Sim, sim. Como eu falei, nem sei a língua. Eu falei, ó, vou chegar lá, vou com um passaporte húngaro, vão perguntar alguma coisa no aeroporto, eu vou falar para ele, ó. E os seus pais não falavam português? Não falavam português. E aí, como é que faz? Ah, era mímica, né? Uma grande mímica. E o grande problema era assim. E nós também chegamos falando húngaro. Eu não falava, mas os meus irmãos e minhas irmãs falavam húngaro. Então, como eles estavam em idade escolar, então é mais fácil para eles aprenderem. Claro. E meu pai começou a trabalhar, trabalhou naquela Brinquedos Estrela, trabalhou na Pirelli. Mas como ele era engenheiro e projetista, então ficava na prancheta, dava um negócio para ele fazer, ele ficava lá, não conversava, ficava trabalhando, ele dizia, né? E no começo, eu imagino, porque a língua húngara é uma língua própria, não é parecida com nenhuma. Não tem alemão, com iugoslavo, não é uma língua própria, só que falam aqueles 30 milhões de habitantes que tem a Hungria. Então é muito difícil, ainda mais é uma escrita muito acentuada, acentuam até consoantes. Deve ter sido muito difícil para eles. E eu ainda, quando, até os 10, 15 anos, como eles falavam muito húngaro em casa, eu fui aprendendo, né? Você vai aprendendo. Mas você não usa? Eu esqueci tudo. Hoje se falar alguma coisa em húngaro para mim. Né? Esses dias eu fui no consulado para tirar o passaporte, aí estava a consuleza em São Paulo. Ela veio falar para mim em húngaro, para mim. Chamei o cara, vem cá. Chamei o rapaz do escritório, fala com ela que eu sou húngaro, mas não falo uma linguinha, falo uma letrinha em húngaro. Nada. E aí a sua vinda então para o Sul foi por um motivo de amor? Não, foi. Aí a tua esposa lá? Aí não, foi assim. Aí, com o passar do tempo, teve uma grande crise do petróleo e meu pai retomou esses gasificadores. Montou uma fábrica e começou a fabricar novamente os gasificadores. Aí nós vendemos vários equipamentos para a Eliane. Todas as fábricas da Eliane, na época, isso em 70 e 80, década de 80, utilizaram o nosso equipamento, substituindo o GLP que é usado nos fornos. Então, lá em Cocal foi feita a maior central de gasificação da América Latina. Pra você ter uma ideia, ela é uma central de gasificação que substituía 3,5 toneladas de GLP de cozinha por hora. Então era a maior central de gasificação. Então, na época foi um pedido de milhares de dólares, foi um negócio muito grande. E com o passar eu comecei a vir para cá, toda semana, ficava aqui a semana inteira, fim de semana ia para São Paulo. Então eu fiquei 4 anos morando em hotel em Criciúma. Foi aí onde eu conheci minha esposa. Aí namoramos pouco tempo, 1 ano e meio, 2 anos, né? Porque aí começou a separar, ou casa, ou, né? E ela foi morar comigo em São Paulo. E ela é daqui de Jacinto Machado. Jacinto Machado, exatamente. Que há uma pequena diferença entre Jacinto e São Paulo. São Paulo. Então para ela imagina... deve ter sido horrível. Não, é assim, no começo ela gostava, tudo é novidade. Quando é novidade, claro, a pessoa gosta. Você vai viajar para outro país? Exatamente. Mas quando começa a pegar o dia a dia, e a grande decisão nossa de mudarmos para cá, foi um dia que eu saí da casa da minha mãe e eu morava a uns 3 quilômetros da casa da minha mãe. Eu com 2 filhos pequenos, já estavam 2 pequenos, e eu demorei 2 horas e meia para andar 2 quilômetros, com chuva. Aí eu falei, isso aqui não é mais qualidade de vida, isso aqui não é para ninguém. Você vai no mercado, é filho, você vai na farmácia, é filho, você vai na feira, é filho, realmente as condições, você quer marcar uma reunião num cliente seu, você não sabe se sai 3 horas antes ou meia hora, porque a distância você faz em 15 minutos. Mas às vezes você sai 3 horas antes e não chega no horário. Ou sai 3 horas antes e chega 2 horas e meia antes de ficar esperando. Então, como qualidade de vida, realmente, aí nos convencemos que, olha, vamos começar uma outra coisa, mas pelo menos com qualidade de vida. Essa sua característica empreendedora, ela me parece que vem também do seu pai, da sua mãe, essa coragem, porque tem que ter muita coragem tu fugir de um país e tu enfrentar e começar do zero, né? Nem zero, né? Não, é do menos, né? Começamos do menos. 10 negativo? Exatamente. Esse empreendedorismo, essa sua visão, assim, vem deles também? Eu tenho, com certeza, com certeza. Minha mãe também, como eu falei, como era coisa difícil no começo, ela ficava, me lembro muito bem, ela até 10, 11 horas da noite ela comprou uma máquina de tricô, ela fazia tricô para fora, e meu pai trabalhando, primeiro como empregado, depois voltou a fazer a parte de gasificadores, né? Mas com certeza está no DNA também. Mas e tu começaste a trabalhar já com o teu pai? O primeiro trabalho? Não.
eu trabalhei em outras empresas. Trabalhei com meu tio também tinha uma empresa que fazia máquinas operatrizes. Trabalhei com ele, depois fui trabalhar numa empresa de guindastres, de empilhadeira, chamava Heister. Trabalhei 1 ano e meio de comprador naquela empresa. Aí depois sim fui trabalhar com meu pai. Então sempre ligado à indústria? Sempre ligado à indústria, sempre ligado à indústria. E quando foi que decidiste começar o negócio aqui em Araranguá? Foi assim, na época nós decidimos mudar. E uma das mudanças também que proporcionou também essa decisão, enquanto tinha o carvão mineral competia com o GLP, ele era viável. Com a chegada do gás natural aqui para o sul, então já o preço não competia mais. Então não adiantava eu querer vender um gasificador que usa carvão mineral lá em Rio Grande do Norte, porque lá não tem carvão, eu teria que vender aqui. Mas como aqui chegou o gás natural, aí o preço não era mais competitivo. A minha formação, eu sou engenheiro mecânico, então eu estava trabalhando na área. Então qual foi a decisão? Eu falei, olha, nós vamos mudar e vamos ver o que nós vamos fazer. A primeira opção seria, meu irmão trabalhava na Pirelli, diretor da Pirelli, e vim para cá e montar uma distribuidora da Pirelli. A região era outras condições, não era todo mundo que tinha, era uma coisa mais restrita. E essa era a primeira decisão. Aí, como eu tinha muita amizade em São Paulo, então vários amigos meus tinham material de construção. Área de material de construção, vários. Então, um deles me falou, pô, por que você não vai para lá? Você não tem um cunhado que trabalha com móveis? Eu falei, tenho. Ele faz o quê? Móveis sob medida. Falei, por que você não vai para lá, pega um pouquinho de tecnologia dele e tal, e monta uma fábrica de móveis em série? E nós aqui compramos de você. Eu falei, vou pensar. E dito e feito, vim para cá, fui olhei, falei, bom, vou experimentar essa parte de móveis. E foi nessa época que móveis em série é totalmente diferente do móvel sob medida, aquele que você vai tirar a medida na casa, né? Isso aqui não, a gente faz um projeto, faz um modelo e a partir daquele momento vai sempre ser feito igual. A criação é da empresa. Exatamente, vai ser sempre aquele móvel sempre igual. Faz quanto tempo que vocês começaram nesse negócio? Há 15 anos. 15 anos. O que mudou, vamos falar assim da questão do desenho, o que mudou no desenho do móvel? Que tendências passaram? O que mudou basicamente nesses 15 anos? Karen, assim, olha, quando nós começamos, você fazia um móvel, um tipo de móvel, e ele ficava no mercado 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos até. Então não tinha muita mudança, era uma caixa tal. Não tinha um design? Não tinha um design, não tinha. Hoje... Era para ser útil só? Exatamente. Porque nós estávamos substituindo, na época, aquelas cubas, aquelas como se diz, aquele negocinho que tinha de louça, com aquela coluna, nós estávamos subindo aquilo. Então, qualquer coisa melhor do que aquilo, já estava ótimo para o pessoal, né? Para o consumidor. Já tem um negócio de botar a toalha, botar... Hoje você não consegue ficar com um produto mais que um ano. Todo ano você tem que estar trocando. Porque as novidades, a aparição de muita coisa importada, acessórios, essas coisas, isso faz com que a mudança mesmo os arquitetos que viajam muito mais e tal, a mudança de comportamento também das pessoas ficou muito mais rápida, a mudança também... É mais legal trabalhar assim, com um desafio anual? É melhor, eu prefiro. É por isso... Porque você, assim, você não se acomoda. Quando você faz aquele sempre mesmo, você acaba se acomodando, sua empresa acaba se acomodando, e a acomodação é o primeiro passo para a derrota, né? Fala que você se acomoda, eu já tenho o mercado, botou bem aqui, esse é o primeiro passo onde você pode ter a sua grande crise. E dentro da visão de indústria e comércio, de produção, o que mudou nesses 15 anos? Teve alguma mudança? Sim, tecnológica. A inovação, a tecnologia. Hoje, para você fazer um móvel que há 15 anos eu precisaria de, um exemplo, 10 empregados, hoje eu faço com 3. Porque a máquina substitui, exatamente. E se você não faz isso, para você ter uma ideia, a gente pintava um móvel, vou dizer por metro quadrado, mais ou menos. Você usava um fundo que você gastava mais ou menos 300 gramas de fundo, para dar um fundo para tampar bem a madeira para você pintar. Dali você esperava 8 horas e secava.
Feito isso, lixava e ia para a pintura. Na pintura você tinha, dá mais uma mão, você dava mais ou menos 150 gramas, nisso nós já estamos em 400 gramas, né, de material, e demorava 24 horas para secar. Hoje eu tenho uma máquina que eu coloco na ponta dela ali, depois de 2 minutos ela está lá na ponta, sequinha, prontinha para manusear, e eu gasto 50 gramas de material, de 400 para 50. E quem produz esses equipamentos para a indústria moveleira? É no Brasil mesmo. É no Brasil? É no Brasil mesmo. A maioria das máquinas tem alguma coisa importada, mas a indústria nacional do setor moveleiro ela é bem competitiva, não em relação ao preço, né, mas por causa do câmbio nosso hoje. Mas ela em tecnologia ela é bem competitiva em relação aos outros do mundo. Aí. É por isso que é a Caroline, a sua filha, né? Isso, é por isso que a Caroline optou por arquitetura? Por arquitetura, talvez. Ela no começo meio indecisa, mas a gente não gosta de se intrometer. Meu filho gostaria que fosse engenheiro, mas no fim desviou também, me enganou. Mas me parece que ela gosta muito. Ela sempre desde pequeno gostou de desenhar, gostou de... Legal. Então acho que ela está fazendo... Felizmente os dois estão fazendo o que gostariam, né? Ele faz medicina? Faz medicina, lá no último ano, se forma agora no final do ano. É na Uniplac, em Lages. E eles não moram então aqui? Não, minha filha mora, que ela Só faz ele, aqui na Unesc. E meu filho faz em Lages, ele não mora, esse mora lá. Pois é. E falando ainda da sua indústria e tal, do seu comércio também, porque o senhor também comercializa o que produz. Qual é hoje o seu mercado? O meu mercado, eu tenho essa grande sorte, entre aspas, que o meu mercado está onde gira mais o dinheiro. O meu mercado é São Paulo, Rio, Minas, Brasília. Então é onde tem um poder aquisitivo melhor. Então esse é o meu grande mercado. A sua função na empresa é buscar esses mercados e manter esses clientes? Qual é a sua principal função? No caso, assim, eu cuido mais da administração. Eu cuido da parte de vendas também. É lógico, vendas assim, nós temos representantes. Então, a gente conversa com os representantes. Eu não vou, não raramente, mas eu vou pouco aos meus clientes. Quando tem uma reunião, tem alguma coisa, mas quem faz o dia a dia são nossos representantes. E a parte mais, assim, realmente é a parte administrativa. Sempre a gente tem decisões a tomar, mudanças de mercado, como sempre disse, tem que estar mudando atrás de novos designs, Então é mais na área administrativa, a principal função. E a área de vendas, como eu te disse, fica com o pessoal, os representantes que nós temos lá. Nós fornecemos lá, e principalmente, eu deixei de atender as pequenas lojas de São Paulo, então nós focamos nas grandes redes de lojas de São Paulo. Leroy Merlin, Telha Norte, C&C. Então nós ficamos só com esse nicho, porque as outras tem muito problema de logística de entrega. Então nós ficamos com essas grandes redes, em todas elas, nós fornecemos todas as grandes redes de lojas de São Paulo. E essas redes de lojas estão expandindo. Por exemplo, a Leroy Merlin já tem 2 no Rio Grande do Sul, vai abrir agora em São José. Tem mais 2 no Paraná, em São Paulo tem 14 lojas. Mas essas lojas, cara, como eu te digo, são lojas, o pessoal daqui que não está acostumado a São Paulo, não é loja de material de construção como a gente conhece aqui. É loja de 5 mil metros quadrados, 7 mil, tem tudo. Vai desde e são lojas até que funcionam 24 horas por dia. Tem loja lá que não fecha. Desde a lixeirinha do banheiro até o que você imaginar. O tapete, tudo que você imaginar. Então é um pouco diferente desse mundo aqui. E felizmente nós somos sempre um dos primeiros em vendas nessas grandes redes aí. Esses últimos anos se falou muito em marketing, né? O marketing ganhou uma importância muito grande. O marketing que eu digo é todo, né? Desde a pesquisa até a execução. Em uma época o principal era a qualidade do produto, na outra época era a satisfação do cliente, outra época era a marca que tinha que ser ela mesma se vender. Em qual desses nichos a sua empresa trabalha mais? Olha, cara, como eu falei, como o negócio hoje é muito mais competitivo, eu acho que nós temos que trabalhar em todos. Só que assim, o meu caso é um pouco que quem trabalha a área de marketing final é a loja que está comprando. É ela que vai buscar o cliente, é ela que, né? Então nessa área a gente tem pouca atuação. A nossa atuação realmente vai
de ter um produto que enche os olhos do cliente. Esse é o nosso marketing. É isso que nós temos que focar. Porque aquele que atrai a loja, atrai o preço, atrai... Esse é o lojista que tem que fazer. Então o nosso realmente tem que ser o produto que, quando ele chegar na loja, o meu tem que sobressair em cima dos meus concorrentes. Aquele que ele bate o olho e tem um preço justo e uma qualidade boa. É por aí que o segredo da... Vamos mudar um pouquinho de assunto. Como é que tu vês Araranguá, assim? Porque tinha a possibilidade de morar em qualquer outro lugar. Hoje, em qualquer outro lugar, inclusive mantendo a empresa aqui, né? Por que continuar em Araranguá? O que tem de melhor em Araranguá? Araranguá é um paraíso, não precisa nem definir mais nada, né? Araranguá, nossa, o povo dessa terra. Eu vim para cá, não conhecia ninguém, fiz grandes amizades, tenho grandes amigos hoje aqui. Estamos pertinho da serra, pertinho do mar. O ar ainda não tem uma indústria polidora. Você pode ver, você olha para a cidade, não tem uma chaminé, a gente não tem nada. A qualidade de vida aqui nem se compara em outro lugar. Então ela não é uma cidade grande, mas hoje, com a internet, com tudo que você tem, ela tem um acesso igualzinho e tem o pessoal lá, né? Então ela não é uma cidade grande, onde tem os problemas de uma cidade grande, mas tem todos os atrativos de uma cidade pequena. Mas e se tu pudesse dar uma sugestão para colocar em prática para a administração pública, assim, o que mudaria? Que a administração pública tivesse poder de mudar? Olha, eu acho que eles teriam que cuidar melhor realmente. Hoje um grande causa aqui numa cidade pequena é o trânsito já está começando, me parecendo que eu estou voltando para São Paulo. Então eu acho que eles têm que começar a mexer um pouco nesse trânsito aqui, que já está começando a ficar como eu saí de lá. Daqui a pouco eu estou demorando 2 horas para chegar em casa, né? Então a administração pública tem que cuidar com carinho essa parte de trânsito e realmente eu acho que o que precisamos, não só... Aí também a gente não pode jogar tudo na administração pública, né? O que nós precisamos realmente nesse país é uma melhor distribuição de renda. Isso nós precisamos fazer, todos nós, porque senão o que acontece hoje em São Paulo, com aquelas favelas, vai acontecer no Brasil inteiro. E não adianta, ninguém é feliz quando os seus vizinhos não são felizes, né? Então eu acho que essa distribuição de renda, melhor condições para esse pessoal poder ter vislumbrar um futuro melhor, porque hoje está difícil realmente, esse pessoal... Como é que se faria, como é que se sensibilizaria as pessoas comuns a dividir as suas coisas? Não dividir, eu digo assim, essa carga tributária hoje é o maior entrave de qualquer desenvolvimento, tanto do empresário hoje para desenvolver, e quando quem não é empresário vai desenvolver, está naquela carga tributária. O governo faria uma grande coisa se fizesse assim, olha, eu vou diminuir 10% da carga tributária que você vai repassar ao seu funcionário. Isso seria o ideal. Então, deixando de pagar, ir para a mão de quem não sabe administrar, deixar com a mão de quem sabe administrar, que são os próprios geradores dos recursos, né? Então, eu acho que essa seria uma das principais mudanças, pode até ser utópico, né? Mas seria a melhor forma de distribuição de renda. Tu acha que a política permitiria um poder tão grande na mão dos empresários? É utópico, exatamente. Não, mas não seria do empresário, como eu disse. Olha, o que nós vamos fazer? Esses 10% que tu paga, nós pagamos hoje em média 35%, 40%. Vamos reduzir a carga tributária para 30%. Só que esses 10% de diferença vão ser repassados aos seus funcionários, aos seus colaboradores. Quem está repassando é a empresa. Sim. Quando o governo paga em bolsa isso, bolsa aquilo, ela parece o governo fazendo. É uma atitude política, né? Por isso que dá na mesma. Eu sei. Quem é que está dando? Teria que ter uma grandeza. Como eu disse, a pessoa tem que ser uma grande grandeza e ser reconhecido por os outros, né? Teria que ter essa grandeza. Eu acho que seria uma forma de mudança mesmo de atitudes e mudança também de, não diria, de modo de viver. Porque é ruim você passar aqui você com um carrão e ver o coitado ali, não tem nenhuma própria casa para morar. A gente não acaba no feliz. Poderia você morar numa mansão no meio de uma favela, né? Que não tem graça nenhuma. E que um dos passos importantes que nós temos que falar desse governo é assim, que ele está universalizando melhor a educação. Mas o povo ainda não
não se deu conta. Se a gente olha aqui no IFSC, às vezes sobra vaga, não aparece ninguém. De graça, gratuita, às vezes até paga para o cara fazer o curso e o pessoal não vai. Então eles não aprenderam ainda que só vão crescer se tiver estudo. Esse dia apareceu uma pesquisa, quem tem um curso superior ganha 3 vezes mais ou 2 vezes mais do que quem não tem. Isso já deveria ser um estímulo, deve ser muito mais divulgado isso aí para a turma, para poder realmente, é a única forma de mudança. E há 20 anos atrás quem fazia faculdade era uma coisa dificílima conseguir chegar lá e hoje está Sim, hoje está sobrando vagas. O IFSC está toda pedindo que os alunos se inscrevam para... E é de graça, às vezes até pagam para o cara, pagam dar uma bolsa para o cara estudar e o pessoal não vai. Eu estou aqui nesse bate-papo muito interessante com o empresário Carol Liagardi, aqui no escritório dele, e a gente volta já já depois do comercial, não sai daí.